Querido, eu quero cumprimentar você nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? E eu quero trazer uma palavra para você a respeito de um tema assim muito amplo, mas que o Senhor tem colocado no meu coração. Nessa noite eu quero perguntar para você, você está pronto para ouvir a palavra do Senhor nessa noite para a sua vida? Você está pronto para colocar essa palavra em prática na sua vida, querido? Olha só, a palavra de Deus diz que Jesus, explicando sobre aquele terreno, com os 4 tipos de terreno, ele disse assim, olha, existe um terreno muito bom, que a semente da palavra é lançada, mas que os pássaros vêm e roubam a palavra. Nessa noite, querido, que o Senhor possa lançar no seu coração uma palavra e que os pássaros, né, os inimigos da nossa alma, não possam arrancar essa palavra de você. Amém? Vamos então à palavra? Nós tivemos umas experiências muito marcantes e eu quero compartilhar algumas delas com você. Mas antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Colossenses no capítulo 3. E versículo... Colossenses no capítulo 3, versículo 15 a 17. Acompanhe comigo, querida, a leitura. A partir do versículo 15, diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Eu quero que você deixe esse texto aberto e eu quero perguntar para você aqui, quantos são pais nessa noite aqui? Levanta a mão, quantos pais eu tenho aqui? Pais e mães. É um grande contingente de pais e mães e vão saber o que nós vamos trabalhar hoje. Imagine uma cena, pai, imagine uma cena, mãe, em que você tem seu filho e faz tudo por esse filho. Imagina, normalmente a gente faz isso mesmo, né? Imagine que a gente faça mesmo como nós estamos acostumados a fazer. A gente faz tudo pelos filhos, não é? Tudo que a gente pode fazer por eles, a gente faz, não é assim? A gente dá o melhor que a gente pode em alimentação, a gente dá o melhor que a gente pode em educação, a gente dá o melhor que a gente pode em saúde. Tudo que a gente pode dar de melhor, a gente dá para os nossos filhos. Mas imagine que você tem um filho, e eu creio que não seja o nosso caso, mas imagine que a gente tenha um filho muito difícil, e que por mais que a gente faça alguma coisa por esse filho, alguma vez que a gente disser não para ele, ele vai sair murmurando, pisando firme, batendo porta de quarto e com muita raiva. Você já imaginou essa cena? O que um pai sente quando ele faz isso? Quando recebe esse tratamento do filho? A gente fica feliz e satisfeito? A gente fica muito satisfeito com Deus, ou muito satisfeito com o nosso filho, porque ele está sendo dessa forma conosco, porque ele está tratando a gente dessa forma, não levando em conta o nosso esforço de educá-lo, não levando em conta o nosso esforço por dar o melhor para ele. A gente ficaria feliz com esse comportamento? Nós não ficaríamos felizes. E o problema é que muitas vezes nós agimos dessa mesma forma com o Senhor. Muitas vezes nós tratamos o Senhor dessa forma. O Senhor é um Pai amoroso e trata a gente com tanta bondade, tanto amor. Né? Se você for pensar quantas coisas o Senhor tem feito por você, quantas coisas o Senhor tem dado a você como resposta da sua oração, quantas coisas o Senhor tem operado na sua vida, milagres sobrenaturais. Né? Nós só não temos televisão para colocar igual o Valdomiro coloca, mas nós temos muitos e muitos testemunhos de milagres aqui. Temos ou não temos? Nós temos muitos milagres que o Senhor tem feito aqui. Quantas respostas de oração nós temos tido notícia. Querido, e muitas vezes, apesar de todo esse esforço do Pai,
apesar de tudo isso que o Senhor faz, apesar de todo o amor que Ele tem demonstrado, nós tratamos o Senhor como se a gente fosse um filho ingrato, como se Deus nunca tivesse feito nada em nosso favor, como se Deus estivesse devendo obrigação para a gente, como se Deus nos devesse muito, como se Deus fosse injusto conosco, como se Deus não tratasse de nós de maneira cuidadosa e bondosa. Querido, eu quero te falar nessa noite que o Senhor hoje nos desafia a entendermos um pouco mais dEle e saber que Ele tem uma expectativa conosco. Ele espera de nós, como filhos, que nós sejamos agradecidos, que tenhamos um coração grato em toda e em qualquer circunstância que a gente esteja passando. Querido, Deus espera de nós que a gente não responda como um filho assim ruim, como um filho que ele fala um não e a gente já sai batendo porta, reclamando de tudo, murmurando de tudo. Eu quero te falar, querido, que essa é uma coisa que o Senhor espera de nós, gratidão. E nessa noite, eu quero que você veja isso comigo pela palavra, que você entenda isso comigo pela palavra. E eu fiquei pensando nisso. Depois que eu vi tantas coisas esses dias, depois que eu vi tantos testemunhos esses dias que eu vou compartilhar com você, eu fiquei imaginando, muitas vezes, nós nos comportamos como pessoas muito ingratas. Nosso coração cede. Porque aqui a gente realmente é ensinado a receber de Deus princípios da palavra de Deus para que aquilo que você pedir ao Senhor, você receba. Né? Quando você vem da feira, você vai aprender sobre trabalho, como é que você pode ser um trabalhador melhor, como é que dinheiro melhor, como é que você pode ser uma pessoa mais curada, mais livre. Tudo isso a gente ensina como você vai, né, buscar o Senhor para você receber a cura da sua enfermidade, todas essas coisas, e o Senhor tem atendido. Agora, muitas vezes, nós entramos num nível de busca com Deus que a gente só diz uma parte daquela oração de Mateus 6. Venha a nós o vosso reino. Não é assim? A gente fala, Senhor, venha a mim todas as bênçãos que eu quero. Senhor, me dá tudo que eu quero. Senhor, eu quero um carro novo, uma casa nova. Senhor, eu quero um emprego melhor. Senhor, eu quero um marido, Senhor. Senhor, eu quero filhos. Senhor, eu preciso. Né? O Senhor nessa noite está te desafiando junto comigo a tomarmos um rumo diferente, a tomarmos o rumo da gratidão no nosso coração, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado e por tudo aquilo que Ele tem feito. E se nós pararmos para olhar, realmente nós não vamos poder contar tantas bênçãos que nós temos recebido das mãos do Senhor. Olha só, a gente precisa entender que gratidão é uma coisa que a gente tem a alguém, a gente tem uma gratidão por alguém. É quando alguém faz alguma coisa conosco. Não é um sentimento, gratidão é uma atitude. É com relação a alguém. Eu não posso ter uma gratidão em relação a esse púlpito, por exemplo. Às vezes, eu posso ter raiva dele, porque ele está quebra que não quebra. E qualquer dia ele de pendura aqui. Mas gratidão por ele eu não posso ter. Eu só posso ter gratidão por uma pessoa, por alguém que me fez alguma coisa de bom. Eu só posso ter gratidão por algo que eu recebi ou por algo que eu vou receber de alguém. A gente é grato por isso, não é? Normalmente você está agradecido porque às vezes você estava na fila do supermercado correndo e de repente um senhor... Isso aconteceu comigo esses dias. Eu estava na fila da FUNAR comprando pão. E estava na hora de eu pegar os meninos na escola e numa prece, estava dando 6 horas e eu estava atrasadíssima. E eu acho que o moço viu a minha cara de apavoramento, de afobamento, e falou comigo assim, ô dona, pode passar na frente? A gente fica ou não fica feliz? A gente fica agradecido, não fica? Normalmente a gente fica agradecido com alguém, por alguma coisa que alguém fez conosco. Com relação ao Senhor, nós vamos ver aquilo que o Senhor nos ensina sobre gratidão. Nesse texto aqui, queridos, que a gente leu, em Colossenses, no capítulo 3. Olha só o que a Bíblia diz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Paulo começa a falar nessa palavra sobre a importância de sermos agradecidos. E o que ele mostra aqui, queridos, em todo esse texto, em todo esse livro, é que normalmente é mais difícil nós agradecermos do que pedirmos, não é isso? O Senhor nos mostra que a importância de sermos agradecidos em todas as coisas. Agora, esse texto traz aqui um princípio importante que a gente precisa entender. Existe um princípio aqui, querido, de cura para nós. Pensa nessa humanidade que nós temos vivido nela hoje. Pensa nessa sociedade que a gente vive hoje. Pensa na quantidade de estresse, na quantidade de ansiedade que nos cerca. Pensa em quantas coisas são urgentes. Hoje em dia tudo é urgente. Não tem nada que é menos urgente do que o outro. Qualquer coisa é urgente. Né? A televisão bombardeia as nossas mentes dizendo, olha, é urgente que você tenha um celular novo. É urgente que você tenha um plano novo de celular. É urgente que você tenha uma roupa nova. É urgente que você tenha um carro novo. É urgente, tudo é urgente. Acrescente a isso, querido, todas as coisas que nos cercam e que também são urgentes. Os nossos filhos são urgentes. A nossa casa tem urgência. Os nossos relacionamentos têm urgência. Tudo é urgente. Tudo é estressante. Tudo tem uma carga de ansiedade junto. Não é assim? E Deus ensina para a gente um princípio de cura. Um princípio para que você viva mais. Para que você viva melhor. E olha só, o texto diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. Deixa eu te contar uma coisa. Existe um princípio de Deus, que Deus criou para que o nosso coração vivesse nele. Deus nunca criou o coração do homem, Deus nunca criou o homem para que o homem vivesse sobrecarregado de tantas ansiedades e urgências. Deus nunca criou seu coração, querido, para viver atormentado, nem para viver agitado o tempo inteiro, intranquilo. Deus nos criou para que o nosso coração vivesse em paz, porque Deus sabe muito bem, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe muito bem que o nosso corpo físico, a nossa mente, as nossas emoções não aguentam muito tempo serem bombardeadas por urgência, ansiedade, peso, responsabilidade. Deus criou o nosso coração para que o nosso coração tivesse uma condição para existir. Deus criou o nosso coração para que ele vivesse em paz. A Bíblia diz que nós fomos chamados por Deus à paz. Deus não criou o nosso coração para que ele vivesse nessa desespero o tempo inteiro. E ele fala alguma coisa, olha, existe uma condição para você. A condição que eu tenho para você viver nessa terra chama-se paz. Aí você vai dizer para mim assim, mas é impossível viver em paz nessa terra diante de tantas necessidades e urgências que nós temos. Olha, querida, a palavra de Deus diz que nada nessa terra pode tirar a nossa paz. As coisas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, não quer dizer que nós estamos isentos disso, mas quer dizer que a maneira como nós passamos por essas coisas são diferentes. A maneira como nós passamos pela luta, pela dificuldade, pelo problema, é diferente daquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Nada dessas coisas pode ser capaz de abalar a paz que o Senhor mesmo nos dá no nosso coração. Porque a Bíblia diz, querido, que a única coisa que é capaz de atormentar um coração de um crente em Jesus são duas coisas muito simples. Uma delas é pecado. A única coisa que pode perturbar seu coração é pecado. Porque o pecado é aquilo que faz você gemer diante de Deus. Alguém que conhece o Senhor, o dia que ele entra numa rota de pecado, de distanciamento do Senhor, o coração dele começa a apertar. O coração dele começa a gemer. E realmente a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus geme por nós, com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia diz, querido, que o Senhor é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha, preste atenção. Se nós estamos atribulados, agitados, perturbados, constantemente intranquilos, tem um troço errado conosco. A gente precisa parar e pensar. Porque problema não pode tirar a nossa paz.
Problema não pode nos desestabilizar. A Bíblia diz, querido, que problema nós vencemos com o Senhor, nós não estamos sozinhos nele. Você concorda comigo? A Bíblia diz, querido, que nada nessa terra pode nos separar do Senhor. Nada nessa terra, nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte, nem dificuldade, nem anjos, nem principados, nada disso pode nos separar do Senhor. Então escuta, se o nosso coração foi criado para viver em paz, existe um remédio poderoso, conforme esse texto, para que o nosso coração alcance essa paz que o Senhor deseja que a gente alcance. Porque essa paz que o Senhor deseja que a gente alcance, não é uma paz que depende daquilo que está ao meu redor. É uma paz que o Senhor planta no meu coração. E ela não depende do que está acontecendo lá de fora. Porque ela é uma paz incircunstancial. Ela não depende se as coisas estão dando tudo certo para mim. Ela não depende se minha família está jóia. Ela não depende se minha conta está não sei em quantos mil no azul. Ela não depende disso. Ela é uma semente de Deus na minha vida. E a Bíblia diz, querido, que nada pode abalar essa paz. Agora existe um potencializador, vou chamar disso, para essa paz. E esse potencializador chama-se gratidão. É interessante que nesse texto, em 3 versículos que nós lemos, a Bíblia sempre está dizendo de gratidão, de gratidão, de gratidão. Olha só o versículo 16, lá no finalzinho. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Olha o versículo 17. Fazei-o, vamos ler todo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Olha do lado de cá da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. De novo, o Senhor nos incentiva nessa noite a termos um coração agradecido. Olha só, querida, a gratidão nos faz reconhecer que o Senhor é bom conosco. Quando o nosso coração está muito, mas muito murmurento, quando a gente se apresenta diante de Deus para dizer apenas isso, Senhor, está me faltando, está me faltando, está me faltando. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Nem sempre todas as necessidades que nós temos, queridos, são reais. Às vezes as necessidades que nós achamos que temos, se Deus nos responder, não vai solucionar o problema do nosso coração. Muita gente pensa assim, olha, o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz. Aí a pessoa ganha na Mega Sena. Quantos casos no Globo Repórter você já viu de gente que ganhou na Mega Sena e continua infeliz? Uns morrem, né? Uns é morto, né? Eles acabam com eles. Olha só, querido, as coisas dessa terra não são responsáveis por nos fazer bem, ficar bem. As coisas dessa terra são ferramentas de Deus para nos abençoar. Agora, quando a gente começa a ter tantas necessidades, que a gente olha para um lado e acha que a gente está sem roupa, olha para o outro e acha que a nossa geladeira está vazia, a gente olha para o outro e acha que a nossa família é a pior de todas, a gente olha para a igreja e acha que essa igreja é ruim demais, a gente olha para o nosso líder e fala, nossa, eu queria ter um outro líder. Queridos, tem um negócio errado no nosso coração. Nós precisamos começar a reconhecer a bondade de Deus por aquilo que o Senhor faz conosco todos os dias. Você já parou para pensar, querido, quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida? Isso é gratidão. Será que você pode reconhecer o Senhor nos seus caminhos? Será que você pode reconhecer o Senhor naquilo que você tem recebido todos os dias? Eu ouvi o pastor Marcos dizendo a respeito do botijão de ar, né? Se a gente fosse pagar por ele. Querido, isso é dado a você de graça. Você recebe. E a Bíblia diz que todas as coisas que nós necessitamos para viver nessa terra, o Senhor não nos deixa faltar. Não é o que diz o Salmo 23, no versículo 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é fiel, se você diz que crê nessa Bíblia, que essa Bíblia é verdade, então nós temos que sondar o nosso coração e olhar se as tantas necessidades que a gente diz que tem,
realmente são necessidades reais. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu preciso, no Senhor eu tenho. Querido, quantos aqui, você está passando fome? Você não está passando fome não, querido. Você está pelado aqui? Também não. Muito pelo contrário, eu acho que essa igreja aqui, o povo anda muito bonito, né? O povo anda bonitinho demais, né? Não é bonitinho, senão de feio, não. Bonito, bem arrumado, né? As mulheres são bonitas, gostam de passar seus batonzinhos, seus negocinhos. Vem todo mundo assim, toda arrumadinho para cá. Isso é bênção, querido. Olha só. Você já lembra de quantas coisas que você colocou na sua lista de oração e que o Senhor respondeu? Muitas coisas, não é assim? Queridos, a Bíblia diz que nada me faltará se o Senhor é o meu pastor. E se nada me falta, queridos, se o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades, eu posso agradecê-lo por isso. Eu posso louvá-lo por isso e eu posso reconhecer, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Existe um texto na Bíblia, querido, em Lucas, no capítulo, deixa eu lembrar. Lucas, no capítulo 17, abre a sua Bíblia comigo, que é o caso dos 10 leprosos, lembra disso? Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. A Bíblia conta, querido, que Jesus estava chegando numa aldeia, chegando num lugar, e de repente aparecem 10 leprosos. E gritam, Senhor, eu preciso ser curado. Vocês concordam comigo que cura é uma necessidade? Creem nisso? Cura é uma necessidade. E o Senhor pode suprir essa necessidade? A história daqueles leprosos era assim. A Bíblia fala que eles viviam, desde que eles eram diagnosticados como leprosos, a Bíblia diz que a sociedade colocava eles para longe. Eles tinham que viver fora da cidade, eles não podiam viver mais dentro da cidade. E eles vivendo fora da cidade, as pessoas que iam levar comida para eles, tinham que ir até um certo lugar, depositar a comida e voltar. E depois que essas pessoas estivessem muito longe, é que podia vir os leprosos, pegar a comidinha deles e ir lá comer. Não podia mais ter contato com as pessoas. Só podia ficar junto os leprosos. Só ficava junto com o leproso quem fosse leproso. Eles tinham que abandonar a família, eles tinham que abandonar o trabalho, eles tinham que abandonar a cidade onde eles viviam e viver reclusos, longe de toda a sociedade. E a Bíblia diz que esse pessoal apareceu diante de Jesus por quando Jesus estava chegando. Eles ficavam antes das cidades. Eles ficavam longe das cidades. Jesus vinha chegando para a cidade e eles começaram a gritar, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, me cura. Queridos, eles tinham uma necessidade real. A necessidade da vida deles era cura. Quantos daqueles leprosos não queriam voltar para o convívio? Quantos daqueles leprosos não queriam morrer leprosos? Era uma doença que não tinha cura, era uma doença que não tinha tratamento, era uma doença que não tinha condição. Só um milagre e a providência de Deus podia dar jeito. E eles começaram a invocar, Senhor, eu quero cura, eu quero cura. E a Bíblia fala, querido, que Jesus curou aqueles leprosos. Mas ele curou da seguinte maneira, ele só deu uma palavra e disse assim, olha, vão lá se mostrar ao sacerdote. E a Bíblia diz que no caminho, quando eles iam se mostrar ao sacerdote, eles foram curados. E a Bíblia diz que quando eles se viram curados, o que eles precisavam ter feito, queridos? Voltar para agradecer, não é? A Bíblia diz que eles foram um dos 10. Se lembrou de voltar e agradecer. Agora me conta, cura sobrenatural da lepra é uma coisa grande ou não é? É uma vitória e tanto ou não é? É um grande milagre, não é? Aos nossos olhos. A Bíblia diz que Deus pode todas as coisas. Mas aos nossos olhos é ou não é um grande milagre? Queridos, receber uma notícia, por exemplo, de cura de câncer, é um milagre ou não é? Receber a notícia, querido, que Deus nos deu condição de saldar todas as nossas dívidas, é um milagre ou não é? É um milagre, é uma bênção.
Mas a Bíblia diz que mesmo com um milagre desse tamanho, com uma bênção desse tamanho, com uma vitória desse tamanho, a Bíblia diz que um dos 10 voltou. E a Bíblia fala que ele voltou, quando ele se viu curado, antes dele chegar no templo, ele voltou. E a Bíblia diz que ele agradeceu. E Jesus perguntou para ele assim: mas aonde está o resto? Eu curei 10. Ele falou: Senhor, só eu voltei. Queridos, muitas vezes você conquista grandes coisas em Deus. Muitas vezes as suas campanhas são... Deus abençoa suas campanhas, você é vitorioso nas suas coisas. Tudo aquilo que você pede ao Senhor, Deus te dá. Quantas coisas o Senhor tem feito por você. E muitas vezes, mesmo com conquistas tão grandes, nós não temos coragem de voltar e agradecer. E o Senhor deseja que o nosso coração seja grato em todo o tempo. Tenha disposição de reconhecer o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. E aí, o que a gente entende nesse texto também é que a gratidão pode ser demonstrada de várias formas. Quando alguém faz uma coisa pela gente, o que a gente fala com ela? Obrigada. Você me deixou muito feliz, muito obrigada. Não é assim? A gratidão pode ser expressa por palavras e ela pode ser expressa por atitudes. Toda vez que a Bíblia fala sobre ações de graça, a Bíblia está falando sobre atitudes que mostrem a minha gratidão. No Antigo Testamento, quando uma pessoa estava muito grata a Deus, ela levava sacrifícios ao Senhor e sacrificava. Mas a Bíblia fala que hoje, como nós podemos agradecer ao Senhor com ações de graça? A Bíblia fala, querido, que nós podemos oferecer o nosso louvor. A Bíblia fala que nós podemos demonstrar isso com o nosso tempo com Deus, com o nosso serviço no reino, com a nossa disposição em servir. E olha, por que a gente pode agradecer? Pelo que a gente pode agradecer ao Senhor? Você já parou para pensar? Pelo que na sua vida você vai agradecer ao Senhor? Esses dias eu agradeci ao Senhor por uma coisa muito importante. Quando nós começamos aqui a trabalhar com as células, a trabalhar com o discipulado e a discipular líderes, em 2005 o Senhor nos disse que o Senhor levaria todos aqueles líderes nossos embora. Você lembra disso, Diana? Lembra disso? Deus falou que levaria todos os nossos líderes embora. E eu falei: Senhor, não leva não, porque agora a equipe está pronta. Nós estamos com um povo que não precisa melhor. O povo sabe pregar, o povo sabe lavar banheiro se precisar, o povo sabe dar assistência, o povo sabe fazer discipulado, o povo sabe tudo. A gente não precisa de outro povo. Senhor, não manda esse povo embora. Queridos, naquele ano, no final daquele ano, mais ou menos 40 líderes nossos foram embora. Foi um rombo no meu coração. Nessa leva foi embora o Admir, foi embora a Donai da primeira vez, não foi, Donai? Foi embora Alexandre, a Tânia, foi embora todo mundo. Ficou para trás um rebento, que era o Jonas, mas a Renata. Eu falei: Senhor, tá bom então, né? Se o Senhor deixou só um dos meus discípulos para trás aí, dos novos, eu agradeço, Senhor, muito obrigada e tal. Mas a palavra de Deus é que Ele levaria todos, sem exceção. Eu falei: Senhor, muito obrigada pelo Jonas e Renato, o Senhor deixou, estou tão feliz e tal, não levou todo mundo. Porque o grande problema é o seguinte: a gente começa a caminhar com alguém, a gente começa a ter vínculo com essa pessoa. A gente começa a discipular essa pessoa, a gente começa a fazer parte da vida dessa pessoa, e essa pessoa começa a fazer parte da vida da gente. Não é? A gente sofre junto com ele, a gente se alegra junto com ele, a gente tem experiências com Deus junto com a pessoa, a gente come com a pessoa, vai viajar, dorme lá no mesmo quarto, e começa a ter muito vínculo. E de repente, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, sobrou ninguém. Eu falei: vou morrer. Eu falei: Senhor, bem que o Senhor não podia ter feito isso não. E comecei, eu fiquei muito tempo da minha vida murmurando com Deus, porque Deus tinha feito aquilo. Falei: Senhor, bem que o Senhor podia não ter falado desse jeito. Bem que o Senhor podia não ter deixado esse povo aqui, Senhor. O Senhor sabe que a gente custou treinar esse povo, a gente custou ensinar esse povo, a gente custou, Senhor, fazer
levantar uma equipe tão junta do jeito que estava. Sou bem que só podia ter deixado esse povo aí. Mas, de repente, eu feliz da vida e murmurenta por um lado, e feliz da vida porque Deus tinha deixado pelo menos a Renata e o Jonas para trás. Eu já estava assim, quase conformada com a situação. De repente, eu fiquei sabendo, ó, Renato, mas o Jonas está indo embora. Eu falei, ah não mesmo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Que a gente comece tudo de novo? O que o Senhor deseja conosco? O que o Senhor quer fazer com essa igreja? O que o Senhor quer fazer com esse ministério? Onde é que o Senhor quer chegar com isso? E assim, eu achando que eu estava podendo muito mesmo, né, reclamar com Deus. E reclamando. Um dia eu estava sentado lá na rodoviária, esperando o ônibus para eu ir para Ponte Nova trabalhar. E eu estava com aquele livro do Poder do Louvor. E estava lendo. De repente eu cheguei no capítulo lá e estava falando sobre o poder da ação de graça. E contou várias experiências de pessoas que realmente só tiveram a sua vida transformada o dia que começaram a aprender a dar graças ao Senhor em toda a situação. E estava muito fresco aquela história da Renata e o Jonas ir embora. E eu falei, Senhor... Aí eu botei meu óculos escuro porque eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu agradeço. Hoje eu quero liberar no meu coração Renato e Jonas. Eu quero agradecer ao Senhor pelo tempo que eles ficaram conosco. Eu quero agradecer ao Senhor por todas as coisas que eles fizeram juntos. Por todos os bois que eles tiveram que pegar no chifre junto com a gente e que levaram até o final. Por todo o trabalho que eles serviram, com o qual eles serviram a igreja. Eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, eu quero agradecer pelo tempo de discipulado, eu quero agradecer pelos discípulos que o Senhor nos deu, quero agradecer pelo privilégio de ser instrumento do Senhor para ajudar eles a crescer. Senhor, eu quero agradecer por tudo. Queridos, naquele dia foi um dia doloroso para mim. Foi um dia de dar ação de graças e ter uma atitude de gratidão numa hora que eu não gostaria de ter gratidão. Numa hora que eu gostaria de que Deus realmente me explicasse por que Ele estava fazendo daquela forma. E sabe de uma coisa? O dia que eu realmente abri meu coração e disse, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por isso. Eu quero agradecer por aquele tempo tão bom que o Senhor nos deu e que passou, porque eu sei que se o Senhor fez dessa forma, é porque o Senhor tem algo melhor para nós lá na frente, é porque o Senhor quer usar esses meninos de outra forma, e foi isso que o Senhor tinha falado. Que Ele levaria esse povo embora como semente, e que essas sementes brotariam em outros lugares. Eu falei, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de servir ao Senhor, de fazer esse povo crescer, de contar com esse povo. E, querido, sabe de uma coisa? Daquele dia em diante, o meu coração se abriu novamente para o discipulado, para estar com as mulheres de novo, para discipular as líderes de frente, porque nem isso eu queria fazer mais. Eu falei, Deus, o Senhor quer saber de uma coisa? Né, nos meus tempos de crise. Eu falei, o Senhor quer saber de uma coisa? A igreja do Senhor... Agora o Senhor, se eu quiser, o Senhor discipula. Ó minha coração amargurado. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser, agora o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Mas, por favor, não conta comigo. Porque eu não vou fazer isso de novo. A gente cria vínculo, depois a gente quase morre de tristeza quando esse povo vai embora. Então, Senhor, por favor, não conta comigo, não. Queridos, quando o Senhor trouxe esse entendimento ao meu coração, eu me arrependi muito, muito mesmo. Eu falei, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. E eu quero que o Senhor faça o meu coração forte e maduro, para que eu possa servir a igreja, servir os irmãos, servir as próximas gerações de discípulos que a gente vai ter. E o meu coração se alegrou e se abriu, queridos, para um novo tempo. Esses dias, uns tempos atrás, eu já falei com o povo, falei, estamos começando de novo o discipulado. E realmente Deus abriu meu coração para isso, para discipular de novo, para ver esse próximo povo se levantar com uma liderança forte como nós tínhamos aqui, né? E eu creio que o Senhor vai fazer isso. Isso é uma experiência minha. Mas sabe, a gente precisa agradecer a Deus por tantas bênçãos. Esses dias lá no congresso, a gente estava com os finlandeses, a gente estava com indianos, a gente estava com venezuelanos, com gente de um monte de lugar do mundo. E, queridos, uma coisa que me marcou muito foi que aquele povo era um povo que não tem isso que nós temos aqui. Quando as pessoas saem do Brasil com tanta liberdade religiosa, com tanta experiência do mover sobrenatural de Deus, de curas, de batismo com o Espírito Santo, com tanta coisa assim tão poderosa de Deus, quando as pessoas saem daqui, que elas têm que ir para a Europa, e elas têm que procurar uma igreja, e não acham uma igreja que
que tenha um evangelho vivo, que tenha um poder de Deus, que tenha, né, toda a experiência com Deus, elas sofrem muito. E nesses dias os finlandeses lá, um tempo de endoidar a cabeça, porque você imagina 6, 7 mil pessoas naquele lugar. Quando era adoração, eles adoravam mesmo, e o poder de Deus se manifestava. Quando era celebração, o negócio quase caía, porque a gente pulava demais da conta, né? Eles ficaram doidos. E eles choravam, e choravam, e choravam, e choravam, e falavam assim, vão para lá, para a Finlândia, para ajudar a gente. Vão para a Finlândia, para levar isso que vocês têm. Vão para os lugares frios, porque nós queremos ser aquecidos com esse mesmo poder que vocês têm. Sabe o que eu imaginei? A gente muitas vezes despreza isso. A gente não agradece ao Senhor por isso que a gente tem. Você não imagina, querido, quantas pessoas desejam ter experiências como aquelas que vocês tiveram no último encontro. Não é em qualquer lugar da terra que tem isso. Sabe, o pessoal vindo todo alegre, satisfeito, feliz da vida, porque viu Deus operar milagre daquele jeito, curar, libertar a pessoa. Coisas que não tem explicação no mundo físico, não tem explicação racional, não tem explicação. É Deus que faz. É o poder de Deus que faz. Queridos, esses povos clamando e pedindo pelo amor de Deus, ajuda a gente. Vai para lá. Leva esse louvor. Eles falando que eles não têm condição se eles quiserem. Nem se eles quiserem comprar. Não existe CD de louvor para comprar. As músicas da Ana Paula Valadão estão sendo traduzidas agora para o finlandês. Quem está lá é o filho do Ademar de Campos, o Rodrigo de Campos, que casou com uma finlandesa e tem esse ministério de louvor e está começando a traduzir as músicas do Diante do Trono, porque eles não têm música. Eles não têm acesso a nada disso que a gente tem aqui. Se a gente quiser comprar CD a rodo, você tem CD para todo gosto, não tem? Quem gosta de pagode tem pagode, quem gosta de funk tem funk, quem gosta de balada tem balada, quem gosta de forró tem forró, né? Né, Valdete? Quem gosta de todo tipo. Inclusive, no final do mês, estamos com... Mês que vem uma dupla sertaneja aqui. Se você gosta de sertanejo, vai ser a hora de você se esbaldar. Viu? Os Salles estão chegando por aí. E eu já falei que eu vou botar Mateus, que eu descobri que Mateus ama sertanejo. Né? Ele gosta muito. Eu falei, oh meu Deus, cada um com seu gosto, né? Assim, mas eles são bênção de Deus, nós conhecemos, casal maravilhoso, vem cantar. Queridos, e na Finlândia eles não têm isso. Eles não têm oportunidade de ter reuniões de oração, de avivamento. E os casais que estavam lá estavam dizendo assim, olha, a gente aproveita todos os feriados e todos os tempos que a gente tem para buscar um irmão e orar com ele. Depois a gente vai no outro e ora com eles, porque a gente tem tanta sede de Deus, tanta vontade de Deus, e a gente não acha nada disso, nenhuma oportunidade assim. Eles andam longe. E teve um casal que era do norte da Finlândia, lá da beiradinha, lá bem no gelo, de onde veio aquela escritora do Harry Potter. E ela estava falando que naqueles lugares, na beiradinha da floresta lá, é onde existem grandes concentrações de bruxos, né, fazendo as magias negras deles lá, invocando os espíritos das florestas e, né, para cuidar dessas coisas da Finlândia. E a gente não entende como é que a gente tem um céu tão aberto e a gente não aproveita esse céu aberto que nós temos. Querido, nós precisamos ser gratos ao Senhor pelas bênçãos espirituais que Ele nos dá, né? A gente tem provado tanto de Deus e a gente precisa ter um coração grato. Para terminar, eu quero te contar uma coisa, eu quero te mostrar um vídeo que me chamou muita atenção. E eu quero que você veja esse vídeo. Às vezes a gente pensa assim, esses dias eu vi na internet uma charge de um rapaz orando assim, só aparece ele no quadrinho, ele recebendo umas pedrinhas e ele orando. Você viu isso? Viu? Ele recebendo as pedrinhas e falando assim, ô Senhor, me ajuda, cuida de mim, me livra dessas pedras e tal. No próximo quadrinho, está lá Jesus grandão, cercando a maioria das pedras e só umas voando. E ele falando assim, tudo bem aí, filho? Estou cercando as pedras. Né? Às vezes a gente recebe as pedrinhas e a gente pensa assim, mas Deus está sendo muito injusto, minha vida está muito ruim, está tudo muito ruim na minha vida, querido. Veja esse vídeo e entenda se você tem ou não motivos para agradecer ao Senhor nessa noite. Olha só.
O cuidado de Deus. O cuidado de Deus para conosco é incomparável. No entanto, nem sempre os nossos corações são agradecidos à altura do que recebemos. Nossas mentes e perspectivas são tão pequenas que nos esquecemos de avaliar a verdadeira condição da vida em nosso planeta. O pecado tornou a condição humana tão degradante que a maioria de nós vive em situações inacreditáveis. Você já parou para pensar se a população do mundo inteiro pudesse ser reduzida para uma vila de 100 pessoas? Mantendo as proporções de todos os povos existentes no mundo, esta vila seria assim composta: 57 asiáticos, 21 europeus, 14 americanos, da América do Norte, do Sul e da América Central, e 8 africanos. 52 seriam mulheres e 48 seriam homens. 30 seriam brancos e 70 seriam não brancos. 30 seriam cristãos e 70 seriam não cristãos. 6 pessoas possuiriam 59% da riqueza da vila, e todas elas seriam norte-americanas. 80 viveriam em casas sem condições higiênicas. 70 seriam analfabetos. 50 seriam mal alimentados. 1 estaria a ponto de morrer. 1 estaria a ponto de nascer. 1 possuiria um computador. 1 teria título superior. Sim, só 1. Já imaginou? Se você acordou hoje com mais saúde do que doença, você tem mais sorte que milhões de pessoas que não chegarão a ver nem mesmo a próxima semana. Considerando-se o mundo por esta perspectiva, está clara a necessidade de aceitar-se, compreender-se, tratar-se de forma humana, educada, respeitosa. Considere também isso. Se você nunca passou pelos perigos de uma batalha, pela solidão da prisão, pela agonia da tortura, pelo desespero da fome, você é mais feliz que 500 milhões de habitantes deste mundo. Se você puder ir à igreja sem ter medo de ser ameaçado, preso, torturado ou morto, você tem mais sorte que 3 bilhões de pessoas no mundo. Se você tem comida na geladeira, tem roupas, tem um teto sobre a cabeça e um lugar para dormir, você é mais rico que 75% dos habitantes deste planeta. Se você tem algum dinheiro no banco, ou na carteira, ou uns trocados no bolso, você se encontra entre os 8% das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Se os seus pais ainda estão vivos e casados, você é uma pessoa verdadeiramente rara. Se você pode ler ou ouvir esta mensagem, acabou de receber mais uma bênção. Você não se encontra entre os 2 bilhões de pessoas que não aprenderam a ler. Diante de todo este quadro degradante da humanidade, Deus chama um povo para ser diferente. Enquanto todos se matam, roubam, prostituem-se, um grupo se mantém na presença do Deus vivo. O que me incomoda é exatamente a apatia em que vivemos. Pensamos que somos o povo mais feliz do mundo. Sempre nos reportamos a Deus como se Ele estivesse em dívida para conosco. Somos chamados para servir aqueles que estão nas regiões das trevas. Olhe a situação em que o mundo se encontra. Qual o seu papel nessa realidade? Eu acho que a gente tem motivos para agradecer ao Senhor, não tem? E às vezes por coisas simples. Eu estava lá no congresso esses dias e uma das meninas que tem traduzido as músicas de Diante do Trono estava lá. E eles contaram a história dos finlandeses. Nesses últimos anos, eu não lembro qual guerra que foi, eu acho que o Gu deve saber aí.
A guerra que levou os pais, toda uma geração de homens, de pais, para a guerra. Muitos dos pais não voltaram. Os que voltaram, muitos voltaram muito feridos, muito debilitados. E os que voltaram inteiros, voltaram perturbados por causa da guerra. E muitos pais, por causa dessa condição, não tiveram acesso aos filhos de novo. Muitos filhos ficaram sem pais. E tem uma geração todinha na Finlândia crescendo sem ter acesso aos pais. E essa menina chorava e dizia assim, olha, eu nunca ouvi eu te amo do meu pai, eu nunca tive acesso ao meu pai, ele nunca teve um toque em mim. E depois que eles viram a situação dos brasileiros, viram como os brasileiros são calorosos, como os brasileiros estão sempre abraçando, beijando, né? A gente é muito afetuoso. E eles pensam assim, olha, nós não tivemos oportunidade de nada disso. Existe uma geração de finlandeses que não conhecem os pais, que que ficaram sem pais quando eram novos, que não cresceram com os pais, e é uma geração de órfãos. Imagine essa geração crescendo, queridos, mas crescendo com muita sede de conhecer o Senhor, e conhecendo o Senhor como Pai. E Deus tem restaurado os finlandeses, porque Deus tem se revelado aos finlandeses como um pai. Muitos deles não têm tido a oportunidade de ter o pai, pessoalmente, mas têm tido a oportunidade de conhecer ao Senhor, que é o nosso Pai do céu. E que muitas vezes, e que na maioria das vezes, e que sempre, realmente tem toda a condição de nos acolher. E eu sei, querido, que nessa noite, você pode também em Deus agradecer por aquilo que Ele tem feito. Eu gostaria que você ficasse de pé. Tem uma canção aqui. Enquanto essa canção passa, você pensa um pouquinho naquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e de como o Senhor tem te abençoado, e de como o Senhor tem sido maravilhoso. Você pode orar ao Senhor nessa noite, querido? Você pode agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado? Você pode orar nessa noite e ser grata ao Senhor pelas coisas que o Senhor tem dado a você. Aumenta o som um pouquinho, Reinaldo. Você sabe essa canção? Cante essa canção e se coloque diante do Senhor, porque Ele é aquele que tem nos dado bênçãos e mais bênçãos. Nas pequenas coisas posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação, por teus livramentos, por bênçãos que nem sei contar. Te agradeço, estou aqui pra louvar.
Dê ao Senhor hoje um coração agradecido. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, Senhor, aleluia, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço, meu Deus. Obrigado, Deus. Eu te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite. Nós te louvamos, Deus, por tantas bênçãos. Deus, como Jesus a canção. Bênçãos que nós nem podemos contar. Estou aqui pra louvar. Obrigada pela nossa família, Deus. Te agradeço. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Aqui pra louvar. Obrigada, Senhor, pela providência do Senhor na nossa vida. Te agradeço. Senhor, obrigada por tudo. Obrigada, Deus querido, pelas nossas lutas, porque o Senhor tem nos ensinado muitas coisas através delas. Entrai por suas portas. Aleluia. Com gratidão. Querido, nessa noite o Senhor espera o seu culto de Nessa gratidão. hora diz a palavra, entrai. As suas por palavras de suas gratidão ao portas. Senhor, Com pelas curas, pela libertação, querido, pela salvação que Ele tem derramado na sua vida, por aquilo que Ele tem feito por você.